Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Como sempre digo, Patrícia Zé Benites, psicóloga e escritora, e hoje eu estou aqui com alguém que eu conheci em igrejinha, numa das comemorações, uma festa literária que teve lá, né? Então, eu vou ter o prazer de estar conversando com a Simone Reis hoje. Ela vai estar mostrando um pouquinho da história dela, do livro. Ela trouxe, assim, aqui algumas bonequinhas, ó, para nos apresentar, né? E contar um pouquinho do seu percurso. Então, seja bem-vinda, Simone, aqui no canal, né? É muito bacana a gente, efetivamente, numa feira do chalé, né? Então, vocês devem estar escutando alguma música ao fundo, né? Que agora é o momento de música ao vivo aqui. O Chalé, que é um grande parceiro aqui do canal. A gente tem o prazer de estar hoje compartilhando a feira de livros aqui do Chalé e poder então conversar. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar no canal, né? E é a segunda vez que eu venho na feira do Chalé. E para mim, assim, foi um momento muito mágico e especial, porque eu sempre passava pela frente do chalé e dizia, um dia eu vou entrar aqui dentro. E aí entrar como escritora, né? E nessa feira do livro foi muito significativo para mim. É muito legal quando a gente tem isso, né? A gente passa em alguns lugares, imagina, que um dia eu quero entrar de um determinado jeito. A gente pode nem ter claro que jeito é esse, mas a gente olha para aquilo com uma coisa meia mágica, meia mística, né? Nesse místico do desconhecido, né? E aí a gente efetivamente, em algum outro momento, entrar ali, né? Isso é muito legal, né? Que foi assim, eu sempre achei muito chique, né? As pessoas sentadas ali, tomando chá da tarde, tomando um drink, um happy hour. E eu tava sempre correndo, né, pro trem. E aí, assim, tipo, um dia eu vou ali. Olha só, e eu vou dar uma paradinha, não vou correr tanto, vou parar e vou adentrar no chalé. É isso aí mesmo, né? E isso hoje se constitui como algo que tu está fazendo, é muito legal. Sim. Né? Eu acho que essa feira do chalé, ela traz essa possibilidade. A cada feira tem alguém novo, tem alguém que a gente conhece. Sim. E isso, gente, vocês imaginem, né? Vai ser um grupo que vai crescendo, crescendo, crescendo. É claro que todos os meses não estão todos aqui, porque somos muitos, né? Mas existem aqueles que de uma forma permanente vêm e outras pessoas que vão passando a conhecer a Feira do Chalé, né? Então vem aqui, conhece, conversa, essa interação, né? Acho que com os escritores e as escritoras, o tempo que se fica aqui, né? Durante o sábado proporciona isso, né? Para as pessoas. Sim, as conexões, né, os diálogos, o aprendizado, né, foi muito importante, é muito importante para mim, essa troca, né, de saberes, de conexão também e de abrir portas também, né, porque os escritores mais antigos abrem portas, recebem os escritores mais novos, né, e direcionam o caminho também, que é muito importante, de um puxar o outro, né, e falando também de possibilidades de associações, né, e indicam também a gente para muitas atividades, participar de sarau, para estar divulgando a nossa obra literária. Então, para quem está começando, isso é muito importante. É muito legal, isso que tu traz é muito importante, assim, a gente poder se permitir essa aprendizagem, porque em algum momento a gente também pode ser aprendizagem para outras pessoas. Então, quando a gente se abre
para esses encontros é algo que a gente vai se fortalecendo. E nesse fortalecimento, a gente consegue também impactar, sensibilizar, né? Muitas vezes pessoas que acham que aquilo está tão distante de si, e às vezes a gente acaba sendo porta-voz desse estímulo, né? A gente pode, como professora, né? Eu também sou professora, escritora, contadora de histórias. Olha que maravilha. Faço formação de professores também. Então, servir de inspiração para as novas gerações, para estar incentivando a leitura, incentivando o amor pela arte, pela literatura, né? E ser um exemplo, né, de vida para meninas, meninos, né? É o meu propósito de vida, né? Tanto é que o meu livro, ele é inspirado na minha sobrinha, né? E eu vejo quanto eu fui uma inspiração para Alice, né? E hoje ela tem 20 anos, é estudiosa, ama ler, né? Ama seu cabelo, por causa dessa vivência que a gente teve, essa construção dessa identidade, né? Fortalecida através do exemplo, né? Também. Olha que lindo, né? Então, vivências da gente que se transformam em histórias. Sim. Foi assim, um presente que eu dei para ela quando ela tinha 5 anos, e com uma dose, né, de encantamento e magia, virou um livro, né? E um livro recheado de representatividade também, que eu penso, assim, como professora, quanto a estética é importante para educar as crianças, né? E nesse livro eu coloco a troca de penteado, a expressão da criança também, uma família afro-brasileira estruturada, né, também, cheia de afeto, de representatividade, com elementos da cultura africana e afro-brasileira presente na estética do livro, a musicalidade também das nossas raízes, o tambor, o agogô, o berimbau, a estética também, o grafismo africano traz no livro, os símbolos adinkras. Então, abre um leque de possibilidades, tanto para a imaginação das crianças, porque ele dialoga com todas as infâncias, quanto também para o contexto pedagógico. Então, a professora quer ampliar, fazer um projeto, ele é um livro completo, que pode ser utilizado durante o ano inteiro, porque fala de afeto, família, aniversário, né? E quem não tem, né, uma situação assim para estar conversando também. E como professora, eu também falo muito sobre a leitura de leite, né? E quanto é importante para a formação das crianças tá proporcionando leituras de leites ao longo da nossa aula, para que ele veja assim que o livro ele tem a intensidade, assim, a intencionalidade do livro não precisa ser só uma proposta pedagógica. Claro. Ele pode ser uma leitura só para a gente estar se reconhecendo no livro, se encantando com a literatura, vivendo aquela história, né? Sem aquele compromisso de estar desenvolvendo uma proposta. E ela é muito importante também, porque isso forma leitores, né? Que é a leitura por prazer de ler, por prazer de refletir sobre aquela obra, é o prazer de estar dentro daquela história. Eu acho que tu traz, assim, vários pontos, tá? Vários pontos que são muito importantes, que a gente, em alguns momentos aqui no canal, já toca nesses pontos, já conversamos em alguns momentos sobre isso. E nunca é demais reforçar que, assim, a literatura, ela pode ter vários objetivos, mas a gente precisa ver na literatura uma possibilidade disso que tu falasse, do encantamento. E desse encantamento ter o prazer de ler, o prazer de criar, porque a leitura faz com que a imaginação, eu costumo dizer, tinha um desenho na minha época, pouco tempo atrás,
que era O Mundo Encantado de Bob. Eu amava esse desenho. Amava. Assim, eu vou confessar aqui, né? Isso é a primeira vez. Eu até hoje, de vez em quando, tento resgatar lá no YouTube algum desenho dele. Porque o que acontecia com Bob? Claro, era uma fase ali que era a fase da franca imaginação. Então, alguém falava para ele automaticamente já fazia a imagem daquilo que estava sendo falado para ele. E o quanto que isso é necessário na vida da gente. Isso é a nossa capacidade criativa, que hoje é muito contraditório, talvez. Assim, a gente tem muitas possibilidades com as mídias, enfim, com a internet, mas ao mesmo tempo, muitas vezes é algo que não provoca criatividade na gente. Então, é um limiar tão tênue e é algo tão necessário a gente trazer para a sala de aula, trazer para nossas crianças, enfim, possibilidades de trabalhar criatividade, de não receber as coisas prontas. E a leitura faz isso, né? Ela provoca na gente, ou pode provocar, não quer dizer que vai provocar, né? Porque para algumas pessoas elas talvez não sejam até inseridas de uma forma adequada quando crianças, quando muito pequenos, no mundo dos livros, no mundo da imaginação. E aí muitas pessoas acabam criando aquele ranço com a leitura, ou, eu sou obrigada a ler. Eu me recordo também do meu, né, lá no meu ensino médio, e antes aqueles livros que a gente era obrigado a ler, que tu não ia porque tu tinha que conhecer. Mas a gente conhece se a gente está incomodado, se a gente está lendo porque a gente é obrigado a ler. Às vezes a gente até bloqueia, né? Nem lembra daquela literatura. Claro, porque aquilo foi obrigado. Essas são as vias que talvez são muito importantes e dentro disso, como professora, tu tendo essa experiência, tu podendo provocar isso nas crianças, tu está formando pessoas que até elas possam não gostar de ler futuramente, mas elas vão desenvolver algo através da literatura, até para elas escolherem mesmo, eu gosto de ler ou não gosto de ler tanto. Sim. Então, assim, eu trabalhei muito tempo como mediadora de leitura, né? Também antes de escrever o livro, trabalhei na biblioteca, assim, da escola, e eu desenvolvia trabalhos para encantar as crianças com obras de outros autores, né? Então, através de propostas, às vezes através de arte, através do desenho, através de música. Então, usava estratégias para que as crianças viessem a ler aquela literatura, mostrando outros aspectos, né? Que às vezes a criança não gosta de ler, mas ela pode estar lendo, eu falo para eles assim, eles podem estar lendo as imagens, né? Que é uma forma de leitura também, né? Então vocês começam a ler a imagem. O que tu acha que é aquela que ele está falando nesse momento aqui? Ou qual é que é, se tu fosse criar essa história, o que tu ia botar na boca desse personagem? Então, assim, mas vamos descobrir o que o autor falou sobre isso, Então, são estratégias que vai estar mediando a leitura, vai estar tentando encantar a criança com a literatura, né? E também oferecendo diversas possibilidades, né? Dentro da biblioteca tinha diversas possibilidades. Não gosta de ler um livro maior, assim, uma leitura mais longa, oferece um livro com uma leitura mais curta, um poema, né? Até às vezes um gibi, né? Mas o importante é começar a ler de alguma maneira. Então não importa de como, mas começar a ler, começar a ver esse encantamento, essa magia da literatura. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu era muito sozinha, então os livros eram meus melhores amigos. E eu gostava muito de ler histórias de aventura,
ia para debaixo da mesa, assim, ficava lendo, e entrava para aquele mundo, né? O Moby Dick adorava, né? Então, assim, e isso me fez ser uma boa leitora também. Claro, claro. Tu traz um outro aspecto que é essa questão da literatura, né? E às vezes a gente conversa muito aqui no canal sobre a arte como promoção da vida, saúde mental e espiritualidade. Então, ou seja, no momento que a gente traz que aquele livro é uma companhia para a gente, tu foi descobrindo uma possibilidade para tu poder lidar com aquilo que era talvez o teu momento mais de solitude, assim, né? E isso é para a vida. Quantas vezes a arte faz isso com a gente? Ela nos coloca num outro lugar, faz a gente refletir diferente sobre uma situação, faz a gente buscar alternativas para algo que a gente esteja vivendo, né? Então, é uma boa companhia. Uma ótima companhia. Uma maravilhosa olha companhia. As duas falando, enfim, né? Como a gente vai falar diferente, não, né? Não. Apaixonadas por literatura, né? Tem um discurso diferente. Não. E talvez apaixonada por literatura e por gente, né? Não tem, por gente, por pessoas. Sim. Né? Por uma vibração que é assim. O que está mobilizando as pessoas naquele momento, né? O que passa pela cabeça, o que está sentindo, né? Eu acho que isso... Sim. Eu já estou... Eu entro às vezes no devaneio. Mas, assim, também a possibilidade de viajar, né? Através da literatura, conhecer outros lugares, né? Às vezes também, quando estava muito calor, eu pegava uma literatura que fosse no inverno. E só de estar lendo aquela literatura no inverno, do Ártico, de imaginar aquele gelo, de imaginar, nunca conheço, não conheço gelo, mas eu lia muito sobre isso, sabe? E isso me fazia refletir também, vivenciar, conhecer outros países, outros ambientes, outras vivências, né? E também ampliar o horizonte da gente, né? Então é muito isso. Eu passei para minha irmã também, é uma ótima leitora, também gosta muito de ler. Essa possibilidade de estar viajando com os livros. Acho que isso é excepcional. Esse é um grande caminho, de fato, né? Acho que a gente se torna pessoas mais capazes para a vida através da literatura, né? Através da arte. Mas apresenta pra gente, ó. Olhem aqui, a fofura. Quem é essa? Essa é a Alice, na versão da Meninas Arteiras, Bonecas de Pano. Olha só! É um projeto que eu participo, onde elas levam os kits de costura nas escolas, eles fazem as bonecas com as crianças e elas confeccionam personagens de alguns livros. E aqui as escritoras gaúchas, né, elas confeccionaram também da Lanceirinha da Ângela Xavier, da Ângela Xavier? Não. E da Meu Nome é Nala também, né, a personagem principal. Legal. Então, assim, esse projeto é um projeto muito lindo, porque traz representatividade nos brinquedos e a literatura nas escolas de todos os municípios aqui, né, do Rio Grande do Sul. Tem algum site que a gente possa conhecer, que daqui um pouco a gente até possa colocar na descrição aqui do vídeo? É Meninas Bonecas Arteiras, né, de bonecas de pano. Daí eu posso passar para ti depois, né, o Instagram. E é bem bacana. E outro projeto, assim, que eu participo, assim, que foi que nasceu a primeira Alice, que é a que eu utilizo para contar histórias, é do Bax Atelier. E ela tem diferencial, porque a Alice, ela muda de penteado ao longo do livro, né? Porque é uma estratégia de fazer com que as gurias gostem do seu penteado, do seu black power, né? E ela troca de penteado, tem diversas perucas, no caso, né?
Que legal, olha. Que ao longo da história eu vou contando, lindeza, gente. usando como estratégia, como material pedagógico. Perfeito. É isso, né? Porque isso provoca uma interação, né? Sim. Durante o processo de leitura, enfim, né? E Simone, tu contasse um pouco, assim, desse teu percurso, né? Como contadora de história, como professora. A escrita acabou sendo um processo meio que uma consequência disso? Como é que aparece em ti esse desejo de escrever? Bom, a escrita foi assim utilizada assim como um material de cura para mim, né? Que eu tinha um diário quando eu era mais nova, assim, e eu sempre colocava tudo no meu diário. Então foi ali que nasceu a escritora Simone, né? E eu gostava muito de escrever poesia também. E quando eu me desenvolvi, quando eu fiquei adulta, continuei com aquele hábito de estar escrevendo no meu diário e lendo bastante também. E quando eu fui professora, quando me tornei professora, aí trabalhei na biblioteca, eu pude conhecer muitos autores também. E eu desenvolvia projetos para estar apresentando aquelas obras literárias para as crianças, para receber os autores na escola. E aí isso me motivou, né, a escrever uma história. Aí também veio a enchente na nossa cidade e eu quis escrever um livro que ele é dedicado à família do meu irmão, né, para motivar. Eu quis escrever esse livro para estar reforçando que às vezes a gente pode perder muitos bens materiais, mas o que a gente preserva, a nossa essência, é a nossa família, são os laços de amizade, é o amor, né, é o que a gente tem de mais precioso. Então por isso que eu lancei esse livro, né, que representa a família do meu irmão, né? Eu quis trazer também essa afetividade paterna, né? Afro-brasileira também, que não é muito representada nos livros, essa vivência, né, do pai com a família, ou um homem negro, não é muito representado nos livros. Então, trazer isso para a literatura também foi muito importante para mim. Muito lindo, muito lindo. É isso, né? Os propósitos. Aquilo que vai fazendo com que a nossa voz chegue de uma forma diferente, né? Acho que é isso, né? Tu usa diferentes vozes para poder falar sobre o que tu acredita, sobre o que tu sente, né? E para empoderar outras pessoas. Sim. Que nem falo que depois que tu publica o livro não é mais teu. Não. Né? Aí já era. Aí já era. Ele é do mundo e eu vejo assim muito retorno das professoras, né? Me contando que meninas que iam cabelo preso, depois que ela contava essa história da Alice e o Unicórnio Encantado, que a menina soltava os cabelos, que eu recebo vários feedbacks, assim, de crianças atípicas também, que às vezes querem só ir com um penteado só determinado, e aí por a minha personagem ter essa mudança de penteado ao longo do livro, mas ela muda de penteado, e começar a se permitir experimentar novos penteados também e também valorizar a beleza, né, da estética afro-brasileira também e aprender com a nossa cultura, porque ele traz muitos elementos da cultura africana e afro-brasileira na estética do livro, né, e traz esse questionamento. Mas o que é isso? E aí a pessoa pode estar aprofundando o seu conhecimento sobre a cultura afro-brasileira, né, através da literatura. E eu me emocionei muito com isso, assim, com essa mudança na vida das crianças, assim. E faz pouco tempo que eu lancei o livro. E esse livro, ele já foi para o Canadá, na mala de alguém, já foi para a Alemanha, para a Irlanda. Que legal. E está fazendo história, assim, na vida de muitas crianças. As crianças, meninas negras, meninas de todas as infâncias, né?
Que bacana, né? Que bacana, porque isso mostra o quanto que é importante a gente ir atrás daquilo que a gente acredita, né? Porque sempre vai fazer sentido para outras pessoas aquilo, né? E ver a tua literatura indo para tantos lugares, isso é realmente muito emocionante, é muito bacana, né? Porque é uma dedicação, né? É algo que tu está colocando teu ali, num compartilhamento teu e que vai formando, né, essa imensa mandala da vida, né? Que vai juntando outras pessoas, né? Acalentando outros corações, empoderando outras pessoas que às vezes não se percebem, não se dão conta, muitas vezes, né? E que uma história, né? Eu gosto muito de ler livro infantil. Aliás, eu tenho muitos livros infantis, né? Dei muitos livros infantis, né? Quando eu lembro, assim, às vezes eu lembro de alguns livros que eu tinha e penso, mas aquela história, né? Não tem mais, eu vou à cata daquele livro, porque se eu lembrei é porque ele tem algum sentido naquele momento, sim, né? Sempre tem, assim. E eu gosto muito de ler, porque o jeito da escrita infantil, com a questão das ilustrações, né? Isso vai provocando, e é muito interessante, recentemente, né, já entrou no canal, eu comentei com uma amiga, né, que eu hoje faço, não faço ainda como eu gostaria, mas eu tenho feito livros personalizados para crianças. Né? Então, sei lá, me dizem, ou é uma criança que eu conheço a família, essa criança vai nascer, e eu vou lá e crio a história, crio a ilustração do livro, né? E isso é muito interessante, porque como que a gente se coloca, é um outro processo criativo. No meu ponto de vista, eu que na verdade não escrevo para crianças, né? E faço especificamente em alguns momentos livros específicos, né, infantil, mas acho que é um processo diferente de outras literaturas, sabe, de outras escritas, assim. Assim, quando a escrita, assim, ela traz, nem no meu caso, ela representa a minha família, né? Uma família que eu amo muito, uma menina que eu vi crescer, né? Que eu incentivei, que eu conversei muitas conversas sobre cabelo. Então, tá presente no livro, essa troca de penteado, a expressão facial também. Eu me preocupei também, porque às vezes tu pega um personagem, ele vai do começo ao fim do livro com o mesmo cabelo, com a mesma roupa, com a mesma expressão facial, né? E o quanto isso é importante para dialogar com as crianças, né? Nem todo dia a gente muda de expressão, né? Então, para que a criança possa se ver representada no livro. E muitas crianças dizem, eu sou Alice, né? E tem muitas Alices, né? E Eduardos, né? No nosso convívio, né? E muita gente também já comprou o livro porque é muito parecido, se vê representado no livro. Meu filho é igual esse aqui, então vou comprar o livro por causa disso. Que lindo. Daí traz a família também, né? E isso que eu queria, assim. É uma menina guerreira, cheia de imaginação, que pode ser o que ela quiser, tanto como uma guerreira, quanto uma princesa, quanto uma astronauta também. Que legal. E ele traz essa possibilidade da imaginação, do direito de sonhar, né? Do direito de estar se permitindo, né? Tá viajando em relação a em vários aspectos. Muito lindo mesmo. E como, Simone, que as pessoas podem te encontrar? Bom, eu tenho meu Instagram, né, que é Simone Reis 231. E também, assim, eu faço propostas de formação de professores, palestras,
e através do telefone também, mas principalmente através do Instagram, chamando no direct, né? E o livro, ele está disponível na Amazon, no Mercado Livre, na Casas Bahia, na Livraria Travessa, ali do Shopping Guatemi também, aqui de Porto Alegre. E eu tô indo direto comigo também. Ah, que bom, que bom. Eu te agradeço imensamente por ter compartilhado assim, um pouco da tua história, né, dessa tua amorosidade, né? Algumas pessoas dizem para mim que eu sou calma, mas a Simone assim, é de uma tranquilidade, né? É de uma amorosidade. E isso é muito bacana, né? Eu acho que tu passa as coisas com assertividade, com conhecimento e com amorosidade. E isso faz toda a diferença, toda a diferença, né? Eu te desejo aí, né, muitas bênçãos nessa tua caminhada, né? Que tu continue levando esse teu saber, né? Essa tua amorosidade por onde tu fores, encantando tantas pessoas por aí. Então, muito obrigada pelo convite, né? Também, sim, vejo que tu é uma pessoa iluminada quando te conheci, assim, né? E de trazer também essa proposta de cura através da literatura, né? Que é isso também, porque como na psicologia a literatura é utilizada, principalmente com infância, no meu TCC eu peguei esse gatilho para trabalhar com um grupo focal, né, para estar vendo, né, como é que a criança poderia viver situações de racismo, né, vencer situações de racismo através da literatura, através da representatividade, né, através do diálogo. Então, como foi importante eu estar inserindo autores negros e representatividade negra, né, desde a educação infantil até as séries iniciais, para estar fortalecendo a identidade dessas crianças, né. As crianças não negras, elas trazem o respeito pela nossa cultura, quando elas veem a representatividade também. Então, eu tive esse feedback das professoras da diferença que deu na turma que eu trabalhei a literatura afro-brasileira, que eu falo que a minha literatura é como a Sônia Rosa fala, que é uma literatura negro-afetiva, que ela traz protagonismo, afetividade, ancestralidade, história, né? Que assim, ela trabalha isso muito forte na literatura dela e eu me inspiro muito nela para estar escrevendo meus livros e nesse conceito que é dela, né? Que é a literatura negro-afetiva. É uma literatura onde a criança pode se ver representada de maneira forte, potente e positiva, né? E com muito afeto, porque meu livro, todos os livros, meu futuro livro também fala de afetividade e de representatividade, né? E eu trago isso na minha literatura, é o afeto, é o amor, né? Esse olho no olho que a gente às vezes está perdendo, né? Esse olho no olho, essa conexão, o tempo para ouvir, para escutar, para conversar. E também as vivências que meus alunos trazem também, e o quanto é importante a gente parar para escutar as crianças, que às vezes elas estão pedindo muito isso, né? E às vezes a gente está com tanta pressa que a gente não consegue estar escutando. Então fica a dica, né? Enquanto a gente aprende com eles, né? E quanto eles podem estar nos ensinando a ver o mundo de uma outra perspectiva, né? E é isso, assim, eu amo muito o que eu faço e eu coloquei muito, assim, de mim no livro, da Simone sonhadora, da Simone que é cheia de imaginação, e uma Simone que acredita no mundo melhor, né? Através do amor, através da escuta, através da literatura, da arte, que eu sou apaixonada por teatro, por dança, gosto de ver um museu, né? E essa vivência, assim, reflete na minha aula, na minha literatura,
na minha vida, né? Porque ninguém oferece para o outro o que ele não tem, né? Isso é ponto pacífico. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Não acontece isso, né? Não é algo do tem que, não, é algo que está intrínseco. A gente só consegue dar o que está aqui dentro, né? Enfim, então com essa belíssima, né, conversa aqui, eu te agradeço infinitamente. Vou deixar aqui então os contatos também da Simone para vocês poderem tá aí, né, acompanhando ela, enfim, né, também podendo saber como adquirir ou até contratá-la para qualquer uma das outras atividades, né, que a Simone faz, né, que sejamos luz, paz, sabedoria, encantamento e gratidão. Até a próxima.